do versículo 17, diz assim: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido, ouvindo com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, e tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregavam o reino de Deus, e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa agora, nos capacita nesse estudo da Tua maravilhosa palavra. Esteja conosco nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, é isso aí. Estamos acabando aqui a história de Atos. Eu não sei qual final você gosta mais, final feliz, final trágico, final que deixa dúvidas, né? Tem aquele final que não é final, que aí você faz o final, né? Você diz o que é que aconteceu. Tem muito filme que está assim agora. Obras, por exemplo, como Romeu e Julieta, né? A gente sabe o final. Você pensa assim, poxa, que tipo de mente pensa no final desse, né? Um final bem trágico. Ou como é que vai ser o final desse ano, né? Esse ano já aconteceu tanta coisa boa, né? Como é que esse ano vai acabar, né? Será que pelo menos a gente vai ganhar a Copa do Mundo ou não? Eu lembro teve um seriado, eu acho que todo mundo assistiu, que é Lost. Todo mundo ficou vidrado em Lost. E é interessante porque à medida que as temporadas iam passando, você ia percebendo que não ia dar para responder todas as dúvidas que eles levantavam. Era tanta dúvida que eles levantavam sem responder, que a ideia de você fazer uma série misteriosa é você levantar a dúvida e ir respondendo algumas coisas, não deixar tudo para o final.
E aí anunciaram a 8ª e última temporada com 8 episódios. Olha, a 8ª e última temporada só vai ter 8 episódios. E se não vai ter como responder tudo. E aí tem aqueles vídeos no YouTube, né, que diz assim, 80 perguntas que precisam ser respondidas em Lost. Ou seja, o que foi que aconteceu? O óbvio, né? Acabou a temporada e já era. Muita coisa ficou para lá e eles esqueceram, não é? Será que é assim o final de Atos? O final cheio de pontas soltas? Será que Lucas, ele não terminou como era para terminar? Parece que a história aqui termina meio que incompleta, né? Será que o bem aqui vence o mal? Mas o final aqui, ele é completo. O livro de Atos é um livro perfeito, assim como todo livro na Bíblia. E qual é o final do livro de Atos? O Evangelho vence. O Evangelho sempre vence. O livro é para falar do Evangelho. O livro é para falar da continuação do ministério de Jesus. Agora aqui, através, né, dos apóstolos. E o Evangelho, ele seguiu, ele venceu. A gente viu da última vez que eu estava aqui, que Paulo, ele ficou ali preso na ilha de Malta. A gente falou sobre frustração, como é difícil lidar com a frustração. E que Paulo foi impedido ali de realizar o sonho dele, que foi pregar em Roma, né? Ele tinha um sonho de pregar em Roma, ele sonhava estar lá, mas ele não podia por causa das circunstâncias. Mas finalmente ele está em Roma. Chegou aí na capital, né? A capital do mundo era Roma naquela época. Quando ele está preso aqui, ele está numa situação muito melhor do que em Cesareia, por exemplo. Ele está numa prisão aqui domiciliar, sendo acompanhado por um guarda. Essa aqui, chegamos onde Paulo escreveu Filipenses, né? Então Paulo está aqui, está preso, está nessa prisão em Roma. Roma tinha entre 50 e 60 mil habitantes aqui, que moravam lá. E Paulo, ele entende que ele precisa estabelecer a verdade do porquê ele está lá, para ele não ser caluniado pelos judeus. Olha, eu preciso reunir os judeus aqui para dizer por que eu estou aqui e por que eu estou preso aqui, certo? E é interessante porque ele vai ver que muitos líderes, muitos judeus haviam se corrompido com aquelas leis e tudo mais, mas ele precisava mostrar o lado dele, a versão dele, para os judeus que estavam em Roma. E é isso que ele vai fazer. O que a gente leu aqui é uma reunião de Paulo com esses judeus, para dizer, olha, por que eu estou aqui? Eu sou, no meu currículo aqui, eu sou um fariseu, certo? E estou preso, né? Por que eu sou um judeu e eu vim preso aqui? Por que eu estou aqui? Qual é a minha defesa? Qual é a defesa de Paulo para estar naquela situação? Qual é a versão dele? E aí nós temos isso aqui, certo? Paulo não estava aqui para reclamar dos judeus que colocaram ele na prisão. Paulo está aqui para dizer que ele está aqui por uma forma injusta, mas não para falar mal dos judeus que colocaram ele na prisão, para colocar o judeu na justiça, não estava aqui para isso. Paulo estava para se defender diante das acusações que ele sofreu, certo? Então, é interessante porque Paulo faz toda a sua defesa para esses judeus, e aí o que acontece? Versículo 21. Então eles disseram, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Essa é a resposta desse judeu. Olha, os judeus disseram, a gente não está sabendo de nada. Você veio preso para cá, mas a gente não está sabendo de nada, Paulo. Ou seja, ninguém lá que acusou você, que queria ver você preso e morto, mandou ninguém da Judeia, nenhum mensageiro,
falando de você pra gente, acusando você pra gente. E a gente não sabe o que é que aconteceu aqui. Lucas não diz se enviaram o mensageiro e esse mensageiro morreu, ou simplesmente não enviaram. A gente só queria Paulo longe daqui. Pronto, queria Paulo lá em Roma preso, ou resolvendo as coisas dele. E aí pronto, a gente não vai se dar o trabalho de enviar ninguém aqui não. Certo? Para respaldar a nossa acusação. Não. Ninguém veio falar com a gente, Paulo. Existem conjecturas aqui, mas se não é bíblico, então a gente não tem evidência aqui do que foi que aconteceu, esse possível ou não existente mensageiro. Nenhuma... o que a gente tem que entender aqui é que, por mais que essas pessoas elas tenham passado por vários perrengues, e Atos vai mostrar isso, né, esses apóstolos, esses seguidores de Deus, o próprio Paulo, o evangelho nunca deixa de avançar. Né? Paulo vai dizer, olha, eu estou preso, mas a palavra não está presa. É isso que a gente tem que entender. O livro de Atos, ele continua, não de forma inspirada, né, escrita aqui, mas ele continua na questão de que o ministério de Cristo continua até hoje. Esse é o ensinamento que a gente tem que entender do livro de Atos. Ele está até hoje. Os atos de Cristo, eles existem até hoje. Ou seja, pensando num contexto agora, não é? Nada do que venha a ser colocado no poder, né? Existe um desespero aí, o PT vai voltar e o evangelho vai ser calado, né? Olha, aí existe uma possibilidade, sei lá, não só de Lula ou de qualquer outro governante mais tirano ou assim vai, de fechar as igrejas. Tem tantos países hoje em dia que o evangelho não é permitido, as pessoas têm que andar com páginas da Bíblia escondidas, se reunir em catacumbas hoje, né? Não só mais no contexto do primeiro século, mas a questão tirando um episódio bem específico lá de Apocalipse, agora o evangelho não pode ser calado, entendeu? A gente não dá para calar o evangelho. Podem fechar a igreja, isso dá para fazer, instituição, mas calar o evangelho não dá, não tem como. Lucas ele está mostrando aqui que o evangelho ele vence. O evangelho ele está vencendo aqui. O evangelho ele avança. Olha quantas pessoas morreram em Atos. Olha quantas vezes a igreja foi perseguida em Atos. A igreja de Atos é a nossa igreja. O que é que acontece? Momentos de bonança, momentos de perseguição. Seja ela interna, com murmurações. A gente vai ver na igreja de Atos, murmuração, corrupção até financeira lá com Ananias e Safira. A gente vai ver murmuração, perseguição externa. Tudo que a igreja passou aqui, passa hoje. Momentos de bonança, momentos de perseguição. Momentos de bonança, momentos de murmuração. Mas o evangelho sempre vence. Oposição na igreja faz parte da vida da igreja. Faz parte. Se todo mundo estiver concordando com a gente, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Certo? Uma coisa é certa aqui. O que o livro de Atos quer mostrar para a gente? Não dá para derrotar o evangelho. Apesar de todas as mortes, prisões, o evangelho não morreu. Versículo 22. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Olha, ninguém veio falar nada, mas esse evangelho aí que você está pregando está sendo espalhado. E entre nós judeus, está tendo muita gente que está aceitando e está tendo muita gente que está divergindo. Está sendo muito contestado. Ou seja, o que você fez ou deixou de fazer, ninguém veio falar. Mas o que você está pregando, isso a gente já está mais ou menos ciente.
porque está sendo muito contestado. Então, a ideia é essa. Fala aí, Paulo. O que foi que gerou toda essa confusão que fez você estar preso aqui em Roma? O que é que gerou aí? Né? E aí ele vai se empenhar. É interessante porque a partir do versículo 23, olha, tendo eles marcado um dia, ó, vamos marcar um dia, a gente vai vir aqui para a sua casa, vai juntar aqui os judeus, e você vai falar aí, o que é que você quer falar? A gente vai juntar o número aí. Foram ao encontro de Paulo, nessa casa, né? Então, desde a manhã até a tarde, olha, não foi um sermão de 1 hora, né? Foi um negócio pesado, foi um estudo aqui, de manhã até de tarde, lhe fez uma exposição em testemunho ao reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, tanto quanto pela lei dos profetas, né? Então, ele vai começar aqui com esforço, mostrar o evangelho, assim como ele fazia nos outros locais. Mas aqui, olha a lei de Moisés, linkando aqui com o que os profetas estão dizendo. Olha o que aconteceu no ministério de Cristo, quando ele estava aqui na terra. Olha como tudo isso liga com Cristo. Olha como o que Cristo fez, a obra dele, o que ele representa, é o que Gênesis 3,15 está dizendo na Bíblia da gente aqui. Olha os livros históricos. Olha como tudo aponta para Jesus. Oi, José. O que a gente viu agora no culto, dependendo da versão, diz que tudo que ele aprendeu, como o senhor disse, né, aos pés provavelmente do melhor da época, Gamaliel. Gamaliel, sim. Para a salvação não valeu de nada. Mas, dependendo da versão, um bota lixo, mas outro bota esterco. Há uma diferença entre os dois. Quem bota esterco diz porque bota a palavra esterco e não lixo. Eu não vi no original, depois eu vou até atrás para ver se... Por quê? O esterco ele serve para algo. Sim, sim. Então, tudo que Paulo aprendeu para a salvação não vale nada. Mas tudo que ele aprendeu, ele agora está usando como um exemplo. Toda aquela base do judaísmo, que não foi uma base qualquer, sim, sim, melhor da época, ele está usando, por exemplo, agora. Certo, ele certo. usou diversas cartas, em todas as... Né, toda vez que ele abriu a boca. Então, realmente, não valeu de nada para a salvação, mas valeu como uma base profunda para a evangelização. De fato, isso, ele tem uma... Veja, ele sabia a linguagem dessas pessoas, né? Se fosse outra pessoa aqui, ele talvez não tivesse, né, uma base ali. É o que é que Paulo está dizendo, né? Que o problema é desses que estão rodeando vocês, filipenses, é que estão atrelando isso à salvação, à nossa capacidade à salvação, entendeu? Para isso não vale nada, para isso é lixo. Mas seria esterco, né? Ou seja, serviu de base para ele agora. Serve de base para o ministério, ajuda, né? É claro, você fazer um curso, você se especializar, isso vai facilitar a forma como você vai pregar o evangelho, vai ajudar nisso aí, né? Então isso são ferramentas úteis. Você acha que é em vão Moisés ter ficado 40 anos da sua vida lá no palácio do faraó? De forma nenhuma não foi em vão. A bagagem que ele pegou de toda aquela cultura, dos outros deuses, para respaldar, né, que muito do que é dito era mera imitação do verdadeiro evangelho, e passar isso para o povo de Israel, toda essa bagagem histórica, digamos assim, foi fundamental para Moisés ser o líder do povo hebreu, entendeu? No ministério ali, não para a salvação, de forma nenhuma, né? O que eu acho Oi. interessante nessas pregações, nas versões aqui, de repente, eu ainda não vi, mas vou atrás dessa original, serviria de lixo, então, como se fosse para a salvação, mas esterco para evangelização. Não, mas eu acho que ali, a comparação não serve de nada, porque porque ele está falando de salvação. Eu não estou falando então, de lá, eu estou apenas falando entendi. do aprendizado dele. Certo, oi.
também sobre salvação, mas que, de fato, o judaísmo tem uma riqueza e uma pobreza. Mas não é que você dá para separar essas duas coisas. É que o volume de informações, de estudo que ele aprendeu no judaísmo, certamente foi uma riqueza. Mas a exegese estava de tal modo tão corrompida que todas as conclusões, não só sobre salvação, mas sobre todas as áreas, como eles não entenderam o centro do Evangelho, da salvação pela graça, a centralidade, porque quando a gente pensa sobre, Paulo vai aplicar sobre família, como o marido deve tratar a esposa, como nós devemos trabalhar, como nós devemos ajudar o pobre, tudo isso tem base na doutrina da salvação. Então, tudo está entrelaçado. Então, como eles corromperam de tal modo a interpretação de vários textos e a aplicação, a conclusão final do texto, então eles pegaram uma boa riqueza, boa informação, o conhecimento sobre Isaías, sobre Jeremias, até os textos que não falavam diretamente sobre salvação, e eles corromperam porque faltava, de fato, o cerne. Então, o judaísmo ele não vai só corromper no quesito da salvação, ele vai corromper, e aí entra o ensino de Gamaliel, no modo como eles vão tratar as viúvas, né? Lembra do texto lá que Jesus fala assim, vocês dizem que que você ia ajudar o seu pai, você pode trazer no templo. Então, eles corrompiam várias áreas da vida, dos casamentos, das famílias, então não era só sobre salvação. Mas como ele não entendeu o cerne, que toda a doutrina está entrelaçada nesse cerne, a exegese dele, ainda que ele tinha um grande volume de informação, era corrompida sobre várias áreas. A gente pode pegar um paralelo hoje, você pega um cidadão novo convertido numa igreja pentecostal, que ele vai ler a Bíblia, devorar toda a Bíblia, ele tem um volume de informação, isso vai ser uma riqueza para ele, ele vai conhecer a informação da Bíblia, mas se ele não tiver uma hermenêutica de entender que a partir dali o Evangelho tem que ser o cerne de tudo isso, ele vai aplicar não só sobre salvação, ele vai aplicar exatamente sobre o modo como está a família, como governar a igreja, o modo como o trabalho, porque está tudo entrelaçado. Então, quando Paulo fala que é esterco lá em Filipenses, ele está falando um pouco sobre assim, o que eles entendiam sobre salvação, os meios judaicos como instrumento de salvação. Mas você não imagina que o resultado da educação dele em Gamaliel foi um problema só sobre salvação, e todo o resto foi riqueza, não foi? Todo o resto foi assim, a conclusão, você pega a vida de Paulo, depois de tanta riqueza, o que ele se tornou? Ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele se tornou uma pessoa que aprovou o assassinato de Estevão. Então, ele se tornou, assim, a conclusão não foi salvar, não só foi sobre salvação, sobre várias coisas, né, ele se corrompeu. Então, é difícil separar, né? Agora, de fato, existia riqueza, volume de informações que ele aprendeu, mas aí vem a iluminação do Espírito, né? Revelação, não é processo intelectual. Então você pode ter um volume de informação absurdo da Bíblia. Se você não tiver a iluminação do Espírito, você pode pegar isso e transformar em conclusões das mais pervertidas, como o nazismo, né? É uma prova disso. A Bíblia foi usada para justificar o nazismo. Ele até puritano está apanhando. E só complementando, né? É comum nós olharmos para Paulo e falar, cara, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas a gente esquece que em 2 Coríntios o próprio Paulo falou que aprendeu do próprio Deus palavras inefáveis, que ele aprendeu de Cristo tanto quanto os apóstolos. Ele fala isso em 2 Coríntios. Então, às vezes a gente superestima esse background de Paulo, entendeu? E esquece do quanto que ele aprendeu após a conversão dele. Então, como o reverendo falou, eu acho que existe sim valor na cultura judaica, mas
Assim como o pastor falou agora, eu acredito que após a conversão é que veio realmente o valor e o pensamento correto a respeito daquelas informações que a gente tinha, como o pastor mesmo falou. Existem inúmeros hoje estudiosos da Bíblia que são ateus, pessoas que estudaram a Bíblia e têm um volume de informação enorme, entendeu? Da Bíblia, mas não tem o cerne dela, que é a salvação e a transformação de espírito, né? E isso os judeus, eles não tinham. A gente vê, como você agora disse, até Pedro, né, disse, Paulo fala coisa tão profunda que fica difícil até da gente entender. Eu aplico, assim, é a mesma coisa você entrar num seminário liberal, entendeu? Você vai ter ganhos, você vai ter talvez a oratória ali, você vai aprender, você vão incentivar você a ler a Bíblia, você vai ler mais a Bíblia, mas no final o cerne vai ser totalmente pagão, entendeu? E aí na hora de você pregar, você vai estar afastando as pessoas de Deus e não aproximando, entendeu? É isso aí. Então existem ganhos, mas as perdas... E pronto, justamente como o pastor falou, é o que vai acontecer aqui, né? Ele vai pregar o evangelho com todo esforço, com todo empenho, falando ali da lei de Moisés. Olha, abra aí na lei de Moisés, vamos linkar aqui com os profetas, né? E vai acontecer o que acontece hoje. Uns vão entender, outros vão se escandalizar. Essa é a ideia aqui. Até para os judeus, né? Ele falando para os judeus, olha, versículo 24, né? Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Então, houve essa discordância, né? A gente não vai pregar o evangelho e todo mundo vai entender, todo mundo vai aceitar e todo mundo que eu preguei o evangelho aqui vai ficar na igreja e não vai sair mais, de forma nenhuma. Vai acontecer momentos que a gente vai pregar o evangelho, as pessoas vão sair daqui felizes, cheios da palavra de Deus e aplicando e o Espírito Santo iluminando. E outras podem zombar, podem rir. As mesmas pessoas que ouviram aqui, né, igual a vocês, nas mesmas condições, até intelectuais, vão olhar e vão zombar, porque não é o intelecto, né? É a iluminação do Espírito Santo, como o pastor falou. Então é isso que vai acontecer também. E era isso que acontecia em todos os locais. Paulo já estava acostumado com isso, né? Ele reunia os judeus, ele ia nas sinagogas, falava de Jesus na cidade, e acontecia que uns eram iluminados e outros não, e se escandalizavam e começavam a até perseguir o evangelho, certo? Essa carta de Atos engloba quantos anos? Rapaz, eu não sei especificamente, mas ela vai ali, né, da ascensão de Cristo até Paulo aqui em Roma. Eu acredito que acho que vamos dizer aí 33 depois de Cristo até 63, 64 depois de Cristo, uns 30 e poucos anos. Depois que ele foi preso, foi depois da última viagem missionária dele. Isso, ele é aqui ele está preso na prisão domiciliar. Ele ainda vai ser solto, depois vão pegar ele de novo, acusado de ter incendiado Roma. É porque a palavra de Deus não fala sobre isso, não é a finalidade da palavra de Deus. A gente só tem alguns quebra-cabeças e mais a parte histórica de Paulo. Mas aqui ele é preso, fica 2 anos preso, depois ele sai e ele é pego na Espanha por Nero. Nero manda pegar ele na Espanha, acusado de ter incendiado Roma. Então aqui é por questões religiosas, digamos assim, que ele fica preso, e a última vez é por questões políticas, né? A ideia é essa. Então aqui eu estou em 63, 64 depois de Cristo. Nero está governando a todo vapor, certo? Acho que eu vou falar um pouquinho disso aí, né? Então existe essa reação, né? Ele vai dizer isso aí, e aí Paulo vai citar Isaías, né? Uma promessa que Deus
faz, né, a Isaías, de como muitos iriam recusar, entre aspas, o evangelho, mas é Deus dizendo, olha, não é que eles vão negar, eu vou chegar para eles com o evangelho e eles vão dizer, eu não quero. Na verdade, sou eu. Eu não estou dando ouvido para eles escutarem, eu não estou dando entendimento para eles, eu não estou dando olhos para eles verem, eles não estão entendendo porque eu não quero. Eles não vão ver lógica nisso que vocês estão falando. Não é a incapacidade de Paulo. Paulo faz de tudo aqui, ó. Todo o conhecimento que ele tem aí, que ele ganhou, que ele deixa, tudo que ele faz para persuadir, para falar da lei, para linkar com Cristo a palavra de Deus, ele usa de tudo. Não é a falta de capacidade de Paulo, é ele dizendo, ó, eu quero que uns ouçam e eu quero que outros não ouçam. Porque ele não determinou salvar a todos. A nossa tarefa, não é? É como cristãos, e aí não só pastor, não é converter corações, né? A gente não tem essa capacidade de converter. Qual é a minha finalidade? É trazer a palavra de Deus de forma fiel, de forma clara, para que o evangelho seja passado de forma fiel. Mas eu não converto ninguém. Por isso que a glória não é minha, né? Porque a glória não é sua quando fala do evangelho. Ele tanto salva como ele condena. E aí tem esse final, né? Que muitos pensam que é o final de Lost, mas não é o final de Lost, né? Porque ele vai dizer assim, ó, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, em 31, pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Como eu disse, né, Paulo vai ficar 2 anos. Aqui ele não está focando no final da vida de Paulo, certo? Paulo fica... É um grande ministério esse Paulo aqui em Roma, porque ele fica nessa casa e ele podia receber quem ele quisesse, né? Então ele, além de pregar para todos os guardas, como a gente está vendo lá em Filipenses, ele recebia várias pessoas, recebiam esses judeus aqui. É claro que ele podia ficar um pouco frustrado se ele tivesse solto, né? Ele pregaria muito mais, é só as pessoas que chegam aqui. Mas aqui Paulo vai pregar bastante. Mas a gente fica, né? E esse final aqui, Lucas? Poxa, Lucas, o que aconteceu com Paulo, né? O que aconteceu com Pedro, com Barnabé, com João, né? O que acontece com Paulo? E aí, como eu disse, a gente tem um quebra-cabeça na palavra, mas a gente não tem uma parte assim, definida na palavra de Deus e como Paulo termina a sua vida, né? A gente sabe que ele é morto por Nero, depois de 2 anos ele é solto aqui, fica um tempo ainda pregando, é preso na Espanha, deixa Tito lá em Creta, ainda depois dessa prisão aqui domiciliar em Roma, ainda escreve uma carta para ele, para Tito, depois dessa prisão domiciliar, né? Ele escreve, por exemplo, Filipenses aqui preso, mas Tito é depois, né? E Nero manda buscá-lo porque ele diz, olha, quem incendiou Roma foram os cristãos, esses malditos cristãos, incendiaram Roma para acabar com o nosso império. Quem é a cabeça do cristianismo aqui, nessa época aqui? Quem era a maior referência? Quem era o mais famoso? Era Paulo. Então, manda pegar Paulo, porque ele vai ser o responsável por esse incêndio. Ok? Esse é Nero. Nero era louco mesmo. Era um louco no poder. Certo? Ele queria enfraquecer algumas províncias romanas que estavam se voltando contra ele, e ele manda colocar fogo em Roma. E aí, para juntar o útil ao agradável, ele ainda acusa os cristãos, né? Mas por que a gente não está vendo o final da vida de Paulo? Porque essa não é a história de Paulo. Entendeu? Essa não é a biografia de Paulo. Essa não é a biografia de Pedro, nem de Barnabé, nem de João. A gente está lendo o quê? A história do Evangelho. E se a gente parar para pensar, ela termina de forma perfeita. Alguém abre aí em Atos 1:8. Atos 1:8. E lê aí pra gente. Quem achou?
Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pronto. Isso aqui é o evangelho nos confins da terra. Quando a gente é crítico, ó, não. Mas na crítica é assim, muitas pessoas ficam decepcionadas com o final. A gente chama o final de terceiro ato. O filme tem o primeiro, segundo e terceiro ato. Aí a gente diz, olha, não, mas qual foi a proposta do primeiro ato? Se a proposta do primeiro ato foi desenvolvida no terceiro, o final foi bom. Aí muitas pessoas ficam decepcionadas que o filme parou na metade. O filme parou na metade, não tem sentido. Mas o que foi que ele estava proporcionando no começo do filme? Se o problema que ele levantou foi resolvido, o final é ok. Você não pode dizer que o filme está incompleto. Você só não entendeu o começo do filme. Você não entendeu, se você achou que o final de Atos 28 aqui é incompleto, você não entendeu Atos 1:8. Ele está dizendo, aqui eu quero mostrar o predomínio do Evangelho. O personagem principal aqui é Cristo e o seu Evangelho. E ele está aqui, ó, está encravado nos confins da terra. Fim. Esse é o final perfeito, né? E, como eu disse, né, o livro de Atos, na sua perspectiva inspirada, não continua hoje, mas o ministério de Cristo, ele continua. Não adianta tentar prender o evangelho. Prega na prisão. Feito muitos faziam. Pregava na prisão. O que é que Paulo fez? Pegou para os guardas. Os guardas vão passar para a família, os que forem iluminados, né? E vai prosseguir. Não adianta querer matar. O testemunho dos que morreram vai ser um atrativo, vai aguçar a curiosidade para as pessoas irem lá e dizer, por que ele morreu? Por causa do evangelho. Qual é o evangelho? É esse. Pronto. Foi lá e pregou. Não adianta. Não adianta fechar a igreja. A gente vai, debaixo do nariz do governo, a gente vai pregar, a gente vai se reunir nas casas se for preciso. Não adianta, não dá para a gente prender o corpo de Cristo, né? O evangelho que é pregado e formado ali o corpo de Cristo. Estamos diretamente conectados a Paulo pregando em Roma. O evangelho vence. Esse é o objetivo de Atos. Amém? Alguma dúvida? É uma coisa muito interessante, né? Que até na pregação hoje a gente aprendeu e tem muito a ver com esse texto aqui. É um elemento literário que tem de ironia, né? Na Bíblia, quando Paulo chama os judeus de cães. Sim, sim. E na Bíblia, os cães, que eram animais impuros, eles eram sempre usados para fazer referência a gentios, né? Gentios. Então, Eles... é um tema assim, bem pejorativo, né? Ele vai chamar o próprio judeus, que chamavam os outros de cães, eles são os cães. E esse texto de Isaías, capítulo 6, ele é um texto que Deus está dizendo para o profeta sobre o pessoal que não é religioso. Sim, sim, sim. Exatamente. Paulo Exatamente. está aplicando aos religiosos. Aos religiosos. Isso. Então, É a mesma coisa aqui. Aqui em Pernambuco a gente tem uma rixa muito forte com o time de futebol, né? Aí quando o torcedor do esporte que é zombado do Alvin Rubio diz que ele é barba. Que ele é barber. O Alvin Rubio que é zombado do rubro negro fala que ele é Cachorrinho de peruca. Isso. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo. Ele está pegando assim termos que tem uma carga cultural e pejorativa. Assim, pesada, dizendo assim, ó, esse texto aqui que Isaías falou, para a turma que não vai para a igreja, que está fora do templo, que é pagão, que tem um coração duro, esses são vocês. Vocês são a Barbie. Vocês são o cachorrinho de peruca. Exatamente. Não, eu chamo outro disso. Não, vocês são, porque vocês estão se comportando como tal. Você vê que no verso 29 tem uma grande discussão, né? Porque quando Paulo aplica, isso grande discussão. Tem muito disso, né? Textos que são aplicados aos gentios, você vê o Mateus 21, Jesus entra no templo, aí sai do templo, as crianças começam a cantar, e aí os fariseus perguntam, você não está vendo o que eles estão cantando? Aí Jesus, vocês não leram? Da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor?
Só que se você olhar o Salmo 8, ele é feito, Deus fez isso para calar a boca dos ateus. Sim. Cristo está Aplicando isso para o... fariseus. Perceba, é uma reaplicação irônica. Sim. Está cheio disso. Isso tem uma carga para os judeus dizer, poxa, eu sei que o Salmo 8 é para ateu. É para aplicar Ele está aplicando para mim. Mas eu não sou ateu. Sim. Cristo está chamando de ateu. Cristo está chamando você que é um rabino, não religioso. Né? Sim. É uma reaplicação de um texto de modo irônico. Sim. Essa carga, né? Você dizer que seu time é ruim é uma coisa. Agora você chamar ele de Barbie. Sim. É exatamente isso. Você que sempre chamava os outros de Barbie, agora você está sendo chamado de Barbie. Aí quem não tem a iluminação do Espírito Santo para ser convencido do Evangelho, vai se irar. Vai dizer, você não tem autoridade para dizer que eu não sou, que eu deixo de ser, né? E aí é a grande discussão que é gerada toda vez que a gente prega o Evangelho dentro da sociedade, né? Sempre vai gerar uma grande discussão daqueles que entendem e daqueles que não entendem, né? Daí, assim, a importância de conhecer o Antigo Testamento no seu contexto, né? Porque se você não conhecer o Antigo Testamento, você não pega isso. Isso. Se você não conhecer Isaías 6, essas expressões, esse contexto de que é usado para um não religioso, de textos que são usados para babilônios, Sim. são aplicados aos judeus. Aí você não pega essa conexão, né? Essa conexão que é feita de modo proposital, né? Se você olha para o Novo Testamento, você perdeu o link, né? O próprio Jesus ele vai dizer no Novo Testamento, dizendo assim, gentil chega para pedir para ser curado, ele diz assim, não é isso tirar o pão dos filhos e lançar os cachorros, porque cachorrinho não é gentil. Sim. Então, se você não conhecer essa história do Novo Testamento, né, você não vai pegar essa profundidade das conexões do Novo Testamento. Tamanha era